Lembrar que o século XIX é um período de forte industrialização da Alemanha e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se consagra, né, no início do século XX, mas a partir de uma industrialização que vem ganhando força no século XIX, primeiro com as medidas do Hamilton, né, do protecionismo do Hamilton, da virada do 18 para o 19, que já dá um boost, né, e ajuda o início da industrialização da Nova Inglaterra, também associado ao bloqueio continental do Napoleão, que acabou estimulando uma indústria naval, né, na Nova Inglaterra, Nova York, Baltimore, Boston, viraram centros importantes de produção de navios para abastecer o comércio da América Central, do Caribe, né? Lembrando que a Inglaterra começou a ter muita dificuldade nesse papel por conta dos conflitos das guerras napoleônicas, né? Então, ali já houve um primeiro boost, né, na industrialização americana, muito anterior à Argentina. Então, a Argentina, e eu costumo dizer que uma das grandes dificuldades do Brasil e da Argentina foi o atraso, né, no processo de industrialização. Então, o Brasil e a Argentina começam a se industrializar de verdade só no século XX, principalmente a partir da Grande Depressão, conforme a gente discutiu em outras aulas, né? Enquanto que os Estados Unidos, a Alemanha e a Inglaterra já vinham muito fortes em termos de indústria, né, na virada do 19 para o 20. Então, há uma diferença brutal, né, no processo de industrialização desses três países em relação à Argentina e Brasil, e isso explica muito, a meu ver, o atraso brasileiro e o atraso argentino, né? Argentina e Brasil são países de industrialização tardia ou de industrialização retardatária, e isso tem um custo enorme em termos de desenvolvimento econômico, porque quando você se industrializa depois, a fronteira tecnológica já está dominada pelos que chegaram antes. Então eles já têm o poder de monopólio derivado do conteúdo tecnológico, dos bens e serviços mais sofisticados do mundo, né? Então pensa na máquina a vapor, nos barcos, nos navios, nas ferrovias, né? Então quem produzia tudo isso era a economia inglesa, a economia americana, a economia alemã. A Argentina era obviamente incapaz de produzir locomotivas, máquinas a vapor de alta qualidade da fronteira tecnológica da virada do 19 para o 20. Então, apesar de ter uma renda per capita alta, no início do século 20, a Argentina era muito pobre do ponto de vista tecnológico, né? Por isso que na nossa visão, na minha e do Matias, não houve um auge argentino, né, entendido como um domínio tecnológico, um avanço produtivo de fato. O que houve foi uma sorte na loteria dos recursos naturais, como o Matias chama, ou doença holandesa, né, no jargão mais atual, que os economistas usam, que é a ideia de que a gente já falou, né, de que recursos naturais em abundância podem ajudar a produzir renda per capita, mas eles são efêmeros na medida em que eles podem ser esgotados, né, a extração de petróleo é o grande exemplo disso, ou na medida em que os preços, né, desses bens têm muita oscilação e o país fica sempre à mercê do preço, da cotação do preço da commodity no mercado mundial, né? Então a Argentina, do início do século XX, foi muito mais um caso de sorte da loteria dos recursos naturais que passou. Passou inclusive quando a Inglaterra é substituída pelos Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial e finalmente depois da Segunda Guerra Mundial, só que com a grande diferença de que os Estados Unidos também é uma potência agropecuária, né? Então a debacle da Inglaterra traz também, num certo sentido, a debacle daquela Argentina agropecuária, né, se quiserem, do período pré-industrialização. Depois da crise de 29, a Argentina começa a se industrializar com mais força, conforme a gente já falou, né, e ela tenta mudar o seu eixo dinâmico, para usar o termo do Celso Furtado, né, que trata da industrialização no Brasil como uma mudança do centro dinâmico da economia, né? E nesse sentido, a luta da Argentina é uma luta muito parecida com a luta brasileira, que é uma luta pela industrialização tardia, né, que é uma industrialização que se faz em enorme conflito com os que já estão estabelecidos, né? Daí a necessidade do Estado, né? Daí o papel do Estado para ajudar no processo de industrialização, que é o que a gente vê na Argentina principalmente com o Perón e no Brasil principalmente com Getúlio Vargas, né? Então daí que a gente entende a mobilização dos estados nacionais dos países atrasados para, vamos dizer assim, alavancar e catapultar a iniciativa privada, que ainda é muito fraca, muito frágil, né, para fazer os grandes investimentos necessários para a industrialização, especialmente siderurgia, grandes investimentos de infraestrutura, né, tudo isso acaba ficando a cargo do chamado Estado desenvolvimentista, né, ou vamos dizer assim, de uma tentativa do Estado de produzir esse desenvolvimento. Então é o que a gente vê na Argentina pós-crise de 29, quando o processo de industrialização se acelera, e depois com o Perón
quando há um grande movimento já como política pública, política de Estado, para promover aí sim o desenvolvimento industrial. Então, a Argentina passa, e esse é o segundo aspecto que eu queria destacar nessa aula de conclusão, a Argentina passa o século XX lutando para se industrializar, né? E esse processo avança, como também avança no Brasil, avança bastante, mas ele para na tal da renda média, né? Ou no que o Matias chamou de armadilha do ingresso médio, né? Em espanhol, que em português seria a armadilha da renda média, né? Que é aquela situação em que um país já se industrializou, né? Ele já conseguiu sair de uma estrutura produtiva que era apenas agrícola, agropecuária e mineradora, que são estruturas produtivas muito simples e que não demanda nenhum domínio tecnológico, né? Você pode importar toda a tecnologia de máquinas, de químicos, né? De tudo que você usa para essas atividades basicamente agrárias, agropecuárias ou extrativas, mas esses países de renda média eles ainda não são capazes de produzir tecnologia relevante. E essa é a diferença de um processo de industrialização completo, né? Naquela famosa escada, né? Tecnológica que eu menciono várias vezes ao longo do curso, né? Um país que supera a renda média é um país que é capaz de subir os degraus mais elevados da escada tecnológica, né? Algo que nem Brasil nem Argentina conseguiram fazer de verdade durante o século XX. Né? Então a gente chega ali nos 70, nos 80 no Brasil, na Argentina um pouco antes, até nos 70, num nível bastante elevado de renda em comparação com países pobres, com países africanos, por exemplo, e esse nível de renda tem a ver com o processo de industrialização, mas um processo de industrialização low-tech, né? Que avança só com gloriosas exceções, com a coisa dos satélites, né? Que o Matias menciona, a Embraer no Brasil, algumas empresas que a gente conta no dedo, mas o grosso do sistema produtivo argentino se industrializou, mas só até o ponto de conteúdos industriais de baixa tecnologia, né? Então, e a ideia da industrialização trunca ou truncada diz respeito exatamente a isso, né? A não conseguir completar o processo de industrialização no sentido de máquinas, equipamentos, que esses sim são os bens super sofisticados, né? Isso cria inclusive um problema estrutural de desequilíbrio de balanço de pagamentos, que é um fantasma, né, que atormenta a Argentina, também atormenta o Brasil, porque toda vez que a economia acelera, cresce a demanda por bens de alto conteúdo tecnológico, que estoura a balança comercial, produz uma crise externa, produz uma grande desvalorização da moeda que acaba resultando em inflação. Um pouco essa é a história da Argentina nos 80, né? Inflação decorrente dos desequilíbrios externos, como a gente falou várias vezes, né, em várias aulas, decorrente dos desequilíbrios externos que provocaram muita desvalorização cambial e muita inflação, né? Então o Brasil e a Argentina caem nesse processo inflacionário descontrolado nos 80, muito por conta do estrangulamento externo, da falta de divisas, da falta de dólar, que decorreu primeiro do endividamento nos 70, né, como resposta ao choque do petróleo, especialmente no Brasil. A resposta dada foi um endividamento em dólares, né, para continuar fechando as contas externas, na medida em que a gente crescia muito e não tinha capacidade de produzir bens com conteúdo tecnológico elevado, né? E depois, com a total falta de divisas e de dólar, a gente acabou mergulhando em crises cambiais, tanto o Brasil quanto a Argentina, e essas desvalorizações produziram uma aceleração enorme da inflação, a ponto de criar hiperinflação, principalmente na Argentina, mas no Brasil também, e desestruturaram completamente essas duas economias dos anos 80. Depois a gente viu, nos 90, a luta pelo controle da inflação, né, que finalmente essa região, esses dois países conseguem controlar a inflação, mas ao custo de interromper o processo de desenvolvimento industrial.